E eu quero hoje compartilhar a palavra cujo tema é o sangue no mundo espiritual. O que significa o sangue? O que tem o sangue? O que representa o sangue no mundo espiritual? Você, como crente aí da Universidade da Vida, se eu começasse fazendo uma pergunta para você que valesse ponto, que fosse uma prova, e agora eu fizesse essa pergunta, vamos ver o que você iria responder. E por que o sangue é tão importante para Deus? Por que o sangue é tão precioso no mundo espiritual? Você saberia dar essa resposta? Qual o significado do sangue no mundo espiritual? Por quê? Porque o sumo sacerdote, no Antigo Testamento, na época de Moisés, quando foram instituídas as leis, por que ele tinha que entrar no lugar santíssimo uma vez ao ano, só com sangue? Você sabe responder, você consegue entender isso bem? Vamos ler em Hebreus, capítulo 9, verso 7. Vou precisar que o pessoal da mídia esteja bem afiado aí para lermos alguns versículos. Hebreus capítulo 9, verso 7. Mas no segundo, eu prefiro, deixa eu botar aqui. Mas no segundo, só o sumo, segundo aqui está falando do lugar santíssimo. Mas no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue. Em algumas versões dizem só com sangue. Tinha que ser com sangue, uma vez ao ano, que oferecia por si mesmo e pelas culpas dos outros. Então, o sumo sacerdote não poderia entrar no Santo dos Santos se não levasse sangue, se não se apresentasse com sangue. Então, vamos lá. O sangue é o primeiro elemento expiatório que Deus apresentou, que Deus revelou ao homem. O que é expiatório? Expiatório é para purificação. Expiatório significa uma penitência, um castigo. Expiatório significa um sofrimento compensatório. Ou seja, você fez algo, então tem que compensar com um sofrimento. Isso é expiatório. E o sangue foi o primeiro elemento apresentado pelo próprio Deus. Lá em Gênesis 3, 21, quando Deus, após Adão e Eva pecarem, Deus sacrifica um animal e faz deste animal vestidos, roupas para Adão e Eva. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Foi o primeiro animal morto num sacrifício expiatório. E desde que Adão e Eva pecaram, desde o começo até Apocalipse, desde Gênesis até Apocalipse, até a era em que Jesus virá se manifestar ao mundo junto com a sua igreja, nós, lendo a Bíblia, vemos a presença do sangue. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está a presença do sangue. Há sangue em toda a Bíblia. O sangue é um fio vermelho que liga de Gênesis a Apocalipse. É uma fita escarlate que vem em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e vai até Apocalipse. O sangue está presente. E existe um mistério muito poderoso no sangue. Existe algo muito poderoso no sangue que nós, ainda que estudemos muito,
ainda que busquemos muito, não iremos compreender totalmente o poder que há no sangue. No sangue tem o DNA de Deus. O sangue é algo precioso para Deus. O sangue, ele conecta o mundo material com o espiritual. O mundo material, ele é conectado com o espírito através do sangue. E ele é importantíssimo para Deus. E desde que o primeiro casal pecou, caiu lá no jardim do Éden, ele está separado de Deus. E por quê? Porque o homem foi separado de Deus? Por causa do pecado. E é impossível, irmãos, é impossível Deus estar próximo ao pecado. É impossível Deus ficar perto do pecado. É impossível o ser humano estar perto de Deus por causa do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado afasta o ser humano de Deus. Então foi o pecado que afastou você de Deus. Foi o pecado que afastou a humanidade de Deus. Deus odeia o pecado porque o pecado é o agente separador, o que afasta e afastou a humanidade de Deus. E o pecado elimina qualquer possibilidade de aproximação a Deus. Não há possibilidade. Não é possível que ninguém se aproxime de Deus por causa do pecado. Porém, aquilo que você já sabe, aquilo que você cansou de ouvir, aquilo que você conhece muito bem, Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto o ser humano, Deus ama tanto e sente falta de nós, sente falta. Eu creio que para Deus foi pesaroso expulsar o homem do jardim. Não havia outra saída a não ser distanciar o homem dele. E uma pergunta ficou no ar: o que poderia ser mais poderoso que o pecado? O que poderia ser mais poderoso que o pecado e tudo o que o pecado destruiu? Tudo que as consequências do pecado veio fazer. O que seria mais poderoso que o pecado? Mais poderoso que o pecado seria o sangue que Jesus derramou. O sangue derramado de Jesus, que é o próprio amor de Deus brotando. Então, quando Jesus vem, quando Jesus morre na cruz, quando Jesus derrama sangue, na verdade é Deus demonstrando amor. Amor por você, amor pela família, amor pela humanidade. E nós percebemos que o sangue de Jesus, ele foi tipificado através de sacrifícios no Antigo Testamento. Ele foi tipificado através de sacrifícios de animais. Sacrifícios de animais eram oferecidos a Deus como sombra de Jesus que ainda viria, como uma figura de Cristo que ainda viria. Vamos ler Hebreus capítulo 9, verso 19. Hebreus 9, 19. Abra a sua Bíblia, Hebreus 9, 19. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, quando Moisés recebe a lei no Sinai, ele junta o povo, reúne o povo e anuncia os mandamentos. E aí Moisés faz o quê? Tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, verso 20:
este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Então esse é o testamento que é apresentado ao povo. E quando as tábuas da lei, a lei foi dita ao povo, foi necessário a morte de animais para confirmar aquela lei apresentada ao povo. Por isso que nós lemos em Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala da Santa Ceia, ele fala, este sangue é o quê? É o Novo Testamento no meu sangue. Por quê? Porque já havia este que está escrito aqui. O Antigo Testamento, que foi um pacto feito por Moisés, levando a lei ao povo, e ali os animais tiveram que ser sacrificados. E quando o apóstolo Paulo fala da Santa Ceia, ele diz, este pacto é um novo pacto, através de uma nova aliança, é um novo mandamento, não feito mais com sangue de animais, mas por um sangue superior. Quem está lendo a devocional, leu hoje, leu ontem, no livro de Hebreus, capítulo 7, capítulo 8, o sangue que é superior, do nosso sumo sacerdote, que é Jesus. E este sangue foi apresentado, mas no Antigo Testamento, a própria lei entregue por Deus no Sinai, quando foi apresentada ao povo, foi ratificada, foi confirmada por meio de sangue. E esse sangue era uma figura de Jesus. Esse sangue representava o futuro, o dia que Jesus, uma vez por todas, viria e derramaria o seu próprio sangue. E o que era o papel dos animais em todo esse mandamento? O papel dos animais era tomar o lugar do pecador. O animal ocupava o lugar de quem tinha pecado. Ou seja, o conceito expiatório era uma vida pela outra. Se você quer ficar livre, se você quer ser absolvido do seu pecado, alguém tem que morrer por você. Então ia-se lá, levava um animal, esse animal era morto, o sangue dele era derramado, e aí você estava livre da culpa. Só que prescrevia. Chegava no ano seguinte, aquele sacrifício já não valia mais. Tinha que novamente ir até lá, levar um animal, ele ser morto e o sangue daquele animal. Tirar toda a sua culpa e o seu pecado, você não era mais culpado. Uma vida pela outra. Era esse o simbolismo desses animais. Eu quero que você entenda uma coisa, que após Adão e Eva pecarem, Abel, filho de Adão e Eva, o segundo filho, ele é considerado o primeiro sacerdote, porque Deus revela para Abel o valor do sangue. Deus revela para Abel o poder que há no sangue. Vamos conferir Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, verso 1. Verso 1 a 4. Gênesis 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Quando fala de conhecer, se relacionou sexualmente. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. E depois deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, ao final de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também
trouxe, só que a oferta de Abel foi diferente. E ele pega dos primogênitos. Quem disse para ele que ele teria que ofertar um primogênito? Quem disse para ele, quem ensinou a Abel que a oferta para expiar teria que ser de um primogênito? Deus. Deus ensinou a Abel. Abel traz uma oferta dos primogênitos das suas ovelhas. E quando fala disso, não fala do animal vivo, fala de um sacrifício. Abel vem e faz esse sacrifício expiatório. E aí acontece o quê? Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus olha, por quê? Porque foi a oferta que tinha sangue. A oferta tinha sangue. Abel foi consagrado, a vida de Abel foi consagrada para oferecer sacrifícios a Deus. Deus não desprezava uma oferta de sacrifício. Deus não desprezava o sangue que era derramado para ele de expiação, como expiação da culpa de alguém. Nessa época, só podia chegar diante de Deus por meio de sangue. Não havia outra maneira de se chegar a Deus. Ah, mas e se eu fizesse uma oração muito forte? E se eu chorasse? E se eu rasgasse as roupas? E se eu despenteasse o cabelo? Será que Deus não ia atender? Será que Deus não ia... Não havia forma de chamar a atenção, de chegar a Deus. E o tabernáculo, o modelo do tabernáculo de Moisés representa isso muito bem, quando no Santo dos Santos estava a presença de Deus. Havia todo um procedimento para se chegar diante de Deus. Então não havia condição de chegar diante de Deus se não fosse por sangue. E até o dia de hoje é assim. Ué, mas no dia de hoje é assim? Sim, no dia de hoje permanece o mesmo. Não nos achegamos diante de Deus sem primeiro apresentar o sangue. É impossível dizer, Senhor, estou aqui, olha para mim, sem antes apresentar o sangue, o derramamento de sangue. Só que dessa vez é o sangue de Jesus. Só que dessa vez é o sangue que foi derramado pelo meu Jesus, que eu aplico sobre a minha vida. O sangue era o único meio para se aproximar de Deus, e o sangue continua sendo o único meio para se aproximar de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Quem entende isso, diga amém. Vamos ler Hebreus capítulo 9, verso 22. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Esse purificar, esse verbo fala de expiação. E diz mais, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. É impossível que haja remissão sem sangue. Muito menos purificação. Muito menos perdão de pecados. Não há possibilidade. Sem sangue, nós não somos salvos. Sem sangue, nós não somos abençoados. Sem sangue, você não é curado. Sem sangue, você não vai para o céu. Sem sangue, você de forma alguma entra no mundo espiritual celestial. Sem sangue é impossível, queridos. Tudo é pelo sangue. Tudo é pelo sangue. Então, quando você chega na casa do Senhor,
Quando você começa a adorar o nome de Jesus, a glorificar na hora do louvor, a levantar as suas mãos, tudo que você precisa entender, que quando você se achega a Deus e ergue as suas mãos, antes disso, antes do louvor dos seus lábios, antes de suas mãos levantadas, o sangue de Jesus precisa ser apresentado a Deus, para que você seja aceito, para que eu seja aceita, porque é por Ele que nós somos aceitos. O Senhor nos aceita por causa de um sangue poderoso. O Senhor só nos aceita por meio do sangue de Jesus. Vamos ler Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, verso 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, que aliança é essa? É a nova aliança, aquela que Paulo falou, a aliança que Jesus fez, aquela que cancelou a aliança que Moisés fez. Essa aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus. Você veja, Jesus morreu e foi para onde? Para onde todo morto vai, para o mundo dos mortos. Ele foi para lá. Mas o sangue que ele derramou é tão poderoso que foi esse sangue que adentrou o mundo dos mortos e retornou Jesus, ressuscitando Jesus, chamado grande pastor das ovelhas. E aí o texto diz no verso 21, este sangue vos aperfeiçoe em toda a boa obra. Se você quer ser aperfeiçoado, é pelo sangue. Se você quer se tornar justo e se achar justo diante de Deus, é pelo sangue. Se você se acha em condição de tomar a Santa Ceia, pelo sangue. Se você está aqui na casa do Senhor, é pelo sangue. E este sangue aperfeiçoe em toda boa obra. Para quê? Para fazerdes a sua vontade. E como eu posso fazer a vontade de Deus? Como? Pelo sangue. Pelo sangue eu faço a vontade de Deus. Pelo poder do sangue eu sou aperfeiçoado. E que mais o sangue faz? Operando em você o que perante Ele é agradável por Jesus Cristo. Então esse sangue começa a operar em você coisas que te tornam agradáveis a Deus. Como é que Deus se agrada de mim? Pelo sangue. É pelo sangue que Deus se agrada de você. E a Ele seja glória para todo sempre. Amém. É pelo sangue. É pelo sangue que você conquista todas as coisas. Nada é conseguido sem sangue. O sangue fala. O sangue tem voz. E é a voz que Deus ouve. Qual é a voz que Deus ouve, irmãos? Qual é a voz que Deus ouve? Ah, Deus vai ouvir minha oração. Para Deus ouvir a sua oração, antes, Deus ouve uma voz. Qual é a voz que Deus ouve? Diga o sangue. Diga o sangue de Jesus. Esse sangue, diga, esse sangue tem poder. Esse sangue fala. Noé necessitou fazer esse holocausto. E diz o verso 21 que o Senhor sentiu o cheiro suave. E o Senhor disse no coração que não amaldiçoaria a terra por causa do homem. Não faria isso por causa daquele holocausto que Noé apresentou a Deus. Noé se apresentou com sangue diante do Senhor. E o que eu quero que você veja, que este foi o primeiro mandamento após o dilúvio. Vamos adiantar para o capítulo 9 de Gênesis. Gênesis 9, verso 4 a 6. Olhe isso. A primeira coisa, quando acaba o dilúvio,
Noé abre a porta da arca. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Deus já dá uma ordem ali, que o sangue não pode ser comido. Esse negócio desses irmãozinhos, né? Vamos comer galinha, frango ao molho pardo. O sangue não pode ser comido. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Por quê? Porque o sangue é o quê? Está escrito ali, o sangue é o quê? E a vida de ninguém. Sangue significa vida. E ninguém tem o direito de comer a vida, seja até de um animal. Carne, frango sufocado, quando torce o pescoço do frango, não corta, não deixa o sangue sair, torce o pescoço, dizem que é para matar mais rápido, e aí você come carne sufocada. Por que não pode? Porque o sangue do animal fica aprisionado. E a Bíblia deixa claro, e isso é ratificado, isso é confirmado em Atos, no início da igreja, que o sangue não pode ser comido. E aí no verso 5, o Senhor diz: certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Então, se você comer um animal com sangue, é a vida desse animal, e Deus diz: eu vou requerer, como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. Ou seja, aqui já fala de assassinato, aquele, ou não necessariamente assassinato, mas aquele que derrama sangue do seu irmão. Você sabia que Deus abomina isso? E Deus vê isso de maneira muito ruim, muito negativa. Aquela coisa: olha, vou tirar sangue da tua cara. Olha que eu vou tirar sangue do seu nariz. Tira o sangue. Deus abomina isso. Eu vou requerer o sangue derramado. Quem aqui já comeu bichinho com sangue? Levanta a mão. Quem aqui já comeu carne, frango ao molho pardo? Já? Vamos fechar os olhos agora mesmo. Fecha os olhos. Vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, peço perdão por ter comido o sangue de um animal. Perdoa os meus pecados pelo sangue de Jesus, cometido por ignorância. Que hoje, a partir de hoje, eu esteja livre da culpa diante de Ti, pelo sangue de Jesus. Amém. Isso é seríssimo, irmãos. Muito sério. E no verso 6, aqui fala especificamente do assassinato, no verso 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. E eu acredito mais ainda, se nós formos olhar os originais, que não é só matar, não. É tirar sangue das pessoas, seja em briga, seja em qualquer situação. Quando você derrama sangue alheio, esse sangue também será derramado por você. Por quê que Deus tem zelo? Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. O ser humano é a imagem de Deus. E ninguém na face da terra está autorizado a derramar sangue de outro ser humano. Ninguém na face da terra está autorizado a comer qualquer alimento com sangue. Ai, esse está vermelhinho de sangue. Pois bem, aí estão os versículos que mostram para você. E você daqui para frente, quando fizer, se o fizer, faz consciente
daquilo que Deus está falando a respeito disso. E esse é o primeiro mandamento após o dilúvio. Porque o sangue é algo que pertence a Deus. Diga assim: o sangue é algo que pertence a Deus. Diga mais uma vez: o sangue é algo que pertence a Deus. Agora diga você: o sangue pertence a Deus. Ninguém mais tem direito, ninguém tem direito sobre o sangue. O sangue pertence a Deus. Até o seu próprio, mas é o meu, você não tem direito de tocar. Você não tem direito de derramar. Deus vê algo profundo no sangue. Dentro do sangue tem o selo de Deus. Dentro do sangue tem o selo de Deus e isso tem que ser respeitado. Ah, mas por quê? Porque sim. Deus só quer ser respeitado. O sangue, meu selo, respeite. Esse é um mistério que nem sempre você vai entender. Só entenda que tem o selo de Deus e precisa ser respeitado. Então o princípio de todo sacrifício de animal, entende o valor que cada sacrifício tem quando era oferecido. O princípio desse sacrifício feito no Antigo Testamento, o sacrifício expiatório, era o quê? Uma vida é oferecida para salvar outra vida. Isso é seríssimo no mundo espiritual. No mundo espiritual, a moeda que tem valor chama-se sangue. Sangue. Esse foi o princípio, irmãos. Diante desse princípio todo do sangue, esse foi o princípio no qual Jesus nos redimiu. Jesus sabia que não havia outra moeda que pudesse comprar a minha vida, sua vida do mercado de escravos. Não havia outra moeda que pudesse salvar a nossa vida das mãos de Satanás. Não havia outra moeda que nos levasse diante de Deus. Na primeira Páscoa, lá no Egito, você sabe da história do anjo da morte que passa e mata todos os primogênitos. E aí o Senhor manda matar um cordeiro. Certo? Deus mandou matar um cordeiro, sim ou não? Sim, mas não adiantava só matar. Não resolvia. Tinha que matar e fazer o quê? Passar nas portas. Aplicar o sangue do cordeiro que tinha sido morto e aplicar nas portas. Aqueles que estão debaixo do sangue deste sacrifício não podem ser tocados. Foi só assim que o anjo da morte olhou, viu o sangue, porque o anjo da morte foi fazer o que lá? Pegar sangue, buscar sangue. Ele foi atrás de sangue. E quando ele dava de cara numa porta e via o sangue, ele dizia: opa, aqui eu tenho que desviar, porque aqui já está o sangue. Vou para onde? Agora aqui. E assim foi. E assim foi. O sangue precisava ser aplicado. Não bastava matar o animal. Não bastava, tinha que derramar o sangue do cordeiro. E tinha que passar o sangue na porta. Diga comigo: passar o sangue na porta. Tinha que passar o sangue na porta. Diga mais uma vez. Então eu vou lhe dizer o poder desse sangue. Enquanto isso, eu quero pedir que você fique de pé. Já fique de pé, irmãos. Fique de pé. Escuta aqui, presta atenção aqui agora no que eu vou dizer. Não basta Jesus ter derramado sangue. Eu vou repetir de novo. Não basta Jesus ter derramado sangue. Eu disse que não bastava matar um animal. Não basta Jesus ter morrido na cruz e derramado o seu sangue. Tem que colocar nas portas.
tem que colocar nas portas do seu coração, tem que colocar na porta da sua vida, tem que colocar, aplicar na sua vida. E como eu faço isso? Como que podemos fazer isso? Como aplicamos o sangue na porta do nosso coração? Como é que esse sangue é aplicado? Nós fazemos isso quando bebemos o sangue dele. Eu já falei aqui que, obviamente, quando tomamos a ceia, sabemos que é um suco de uva. Amém? Você sabe disso, que é um suco de uva? Sabe ou não sabe? Sabemos que quando oramos, literalmente, esse suco não se transforma em sangue, ele continua suco, sim ou não? Mas também sabemos que na dimensão espiritual, ao orarmos, ao consagrar, ele se torna o sangue de Jesus. Por isso Jesus diz: tomai dele todos, e façam isso a partir de agora, em memória de mim. Bebam do meu sangue. Por quê? Porque o próprio Jesus diria para mim e para você: beba do meu sangue, aplique esse sangue. Porque o próprio Jesus daria essa orientação. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que eu estou à porta e Jesus, ele chega até você e bate. Jesus, ele chega e entra? Sim ou não? Diga não. Jesus chega e entra, sim ou não? Não. Primeiro ele chega e faz o quê? Ele faz o quê? Na sua casa, alguém chega e faz o quê? Alguém chega e faz o quê? Se você não abrir, a pessoa não. Para a pessoa entrar, você precisa abrir. Jesus, ele chega à porta da sua vida, à porta do seu coração e faz o quê? Bate. Diga: Jesus bate. Você pode sentir isso? Pode? Diga: Jesus bate. Aí ele diz, é Jesus que está falando: se alguém ouvir a minha voz, bater na porta. Jesus está batendo. Filho, filha, sou eu. Filho, sou eu. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Mas aonde? Entrarei aonde? Não ouvi. Que casa é essa? Que casa é essa? A sua vida. Entrarei em sua casa. Mas para quê? Vai ficar fazendo o que lá? Ele vai fazer o que na sua casa? Ele vai fazer o que na sua casa? Na sua vida? E com ele cearei. E ele comigo. Então eu vou entrar. Não basta derramar sangue. Tem que aplicar. Com ele cearei. Eu vou entrar e vou cear. E ele comigo. A porta que fala aqui é o nosso interior. A ceia, como eu disse, é um novo pacto. Diga assim: novo pacto. É um novo pacto. E esse pacto foi feito por meio de que mesmo que eu disse? Sangue. É um pacto de...
Quando você toma a ceia, você está fazendo um pacto de... Você consegue entender isso? Ah, tomei ceia. É um pacto de sangue. Você ora, consagra, o sangue no mundo espiritual se manifesta. E quando eu tomo, eu estou confirmando esse pacto. Um pacto de sangue. Quando ele entra, quando Jesus entra, ele faz o quê? Ele edifica morada. Ele entra na casa. Ele faz morada. E aí faz o quê? Estabelece as suas leis dentro do teu coração. No tabernáculo de Moisés, como é que era? O átrio, todo mundo ficava aqui, era o pátio. Agora eu vou entrar ali, que é um lugar santo. Só sacerdote pode entrar. Ok, eu não sou sacerdote, tenho que ficar do lado de fora. Mas o sacerdote entrou com sangue por mim. Mas lá no Santo dos Santos, dentro daquele baú lá, que chamam Arca da Aliança, o que tem lá? A tábua da lei, que é inserida lá no interior, por causa do pacto de sangue. Então, quando eu me alimento, quando eu ceio com Jesus, Ele faz morada e estabelece as leis dEle dentro de nós. Por isso que Davi disse assim: escondi a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa palavra, ela fica lá dentro, presa dentro do nosso espírito. Jesus entra. Esse sangue, ele começa a entrar no mais profundo do nosso ser. Quando nós vamos à Santa Ceia, nós estamos participando com Jesus, e Ele começa a entrar no mais profundo do nosso ser. O sangue de Jesus percorre o nosso corpo, percorre cada célula do seu corpo, cada molécula do seu corpo é santificada, cada célula do seu corpo é santificado, e Deus começa a olhar para nós de uma outra forma. Por isso a confissão diz assim: pelo sangue de Jesus sou justificado. E o quê? Deus me vê como? Uau, não acredito. Quando você aplica o sangue, como é que Deus olha para você mesmo? Como? Entende isso, querido? É poderoso demais. Você pode glorificar Jesus? Pode dar glória a Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! No lugar sagrado só podia entrar por meio do sangue. E Ele só entra em nós por meio do sangue. O Espírito Santo só entra em nós por meio do sangue. Sem sangue Ele não entra em nós. A comunhão só é possível quando o nosso espírito se une ao sangue. Quando o nosso espírito se une ao sangue de Jesus, nós recebemos a vida eterna e temos comunhão com Deus e Ele conosco. Para finalizar, eu quero ler João capítulo 6. João capítulo 6, verso 56. Quando Jesus diz, João 6,56: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele.
Igreja, você pode glorificar a igreja. Glorifica a igreja. Aleluia. Glorifica a igreja. Que coisa tremenda. Que palavra tremenda é essa do Senhor. E agora nós vamos participar da Santa Ceia. Mas você já entendeu que não é uma coisa qualquer, não é uma coisa para ser levada de qualquer forma. Não, não é. É algo precioso.